Nós estamos de volta. Ótima sexta-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. O presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram ontem por mais de 3 horas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Eles buscam um diálogo de acordos entre os poderes executivo e legislativo. O movimento do Planalto acontece uma semana antes de o Congresso analisar os vetos de Lula a propostas aprovadas pelos parlamentares. Ao todo, 32 itens estão pendentes de análise dos deputados e dos senadores. O governo tenta evitar a derrota em relação às propostas de saída temporária de presos e sobre o repasse de 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão que são direcionadas à Câmara e ao Senado. Há 2 semanas, Lula já havia se reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E olha só, o Rio Grande do Sul registrou até o início desta sexta-feira 31 mortes e 74 desaparecidos em razão dos temporais que atingem o estado desde segunda. 235 municípios foram atingidos. Diferente de 2023, quando a chuva foi isolada em algumas regiões, como o Vale do Taquari, desta vez o impacto ocorre sobre todo o território gaúcho. Segundo o governador Eduardo Leite, o número de vítimas deve aumentar nos próximos dias. O total de pessoas em abrigos é de 4.645 e outras 10.242 estão desalojadas. O número de municípios afetados chegou a 154. O ser humano tem que estar fazendo alguma coisa diferente com a natureza para ela estar basicamente se cobrando da gente, né? Eu acho que poluição, alguma coisa está acontecendo porque isso não é normal, não é nada natural, isso é alguma coisa causada. Tu não pode fazer nada por ninguém, eu tenho pessoas em Montenegro que eu conheço, parte da minha família está lá, eu não posso ir e nem posso correr ninguém também porque não tem como ir para lá. A barragem 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, se rompeu parcialmente na tarde desta quinta. Assim que houve a confirmação do rompimento, o governo do estado iniciou contato com os municípios abaixo da barragem para iniciarem a evacuação das áreas. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do estado monitora também as estruturas de outras 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta. A previsão é de que o nível do Guaíba ainda hoje ultrapasse os 5 metros. É a maior marca desde a enchente histórica de 1941. A orientação é evitar se deslocar para a capital gaúcha em razão dos alagamentos. A prefeitura decretou o estado de calamidade pública. E ainda falando sobre o assunto, o governo federal criou uma sala de situação para monitorar e executar ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Uma das primeiras medidas será a retomada de uma comitiva ao estado no começo da semana. A primeira reunião entre os ministros está acontecendo na manhã de hoje, coordenada pela Casa Civil. A ideia é discutir estratégias para reduzir os impactos pelas chuvas e garantir a entrega de insumos, principalmente nos serviços de saúde. E vamos falar agora sobre o conflito no Oriente Médio. Mortes, aumento da pobreza, colapso da economia, destruição do parque habitacional e perda de emprego. A ONU afirmou que o nível de devastação da guerra em Gaza não tem precedentes e a reconstrução pode custar 40 bilhões de dólares. A reconstrução da faixa de Gaza custará entre 30 e 40 bilhões de dólares, entre 153 e 204 bilhões de reais. Essa foi a estimativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para reconstruir o território palestino, devastado por quase 7 meses de guerra entre Israel e o Hamas. Os números foram divulgados durante uma conferência de imprensa em Amã, capital da Jordânia, onde a agência enfatizou que a destruição não tinha precedentes. A ONU acredita que o desafio é uma missão que a comunidade internacional não enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o PNUD, se a reconstrução for realizada através do processo normal, poderá levar décadas. A ofensiva aérea e terrestre de Israel contra Gaza deixou até agora 34.596 mortos, a grande maioria civis.
Os números são do Ministério da Saúde do governo do Hamas no território palestino. Após prisões de centenas de manifestantes em universidades dos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden disse que a ordem deve prevalecer e falou em liberdade de expressão. Foi a primeira vez que o presidente se refere aos protestos contra a guerra em Gaza, que agitam as instituições de ensino americanas. Olha, é basicamente uma questão de justiça. É uma questão do que é certo. Existe o direito de protestar, mas não o direito de causar o caos. As pessoas têm o direito à educação, o direito a um diploma, o direito de atravessar o campus com segurança, sem medo de ser atacado. As manifestações pró-Palestina começaram há 2 semanas na Universidade de Columbia, em Nova York, e se espalharam por quase 30 centros de ensino dos Estados Unidos. Na madrugada desta quinta-feira, a polícia entrou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para desmantelar as barricadas erguidas por grupos que protestavam contra a guerra em Gaza. Houve confrontos e as forças de ordem efetuaram várias detenções. A Turquia suspendeu todas as suas relações comerciais com Israel após restringir, no mês passado, suas exportações para o país. Valeu, gente. Ações relacionadas com Israel foram suspensas, informou o Ministério. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio turco. As exportações e importações relacionadas com Israel foram suspensas, informou o Ministério, acrescentando que as medidas serão aplicadas até que o governo de Israel autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. No começo de abril, a Turquia restringiu as exportações a Israel de um grande número de mercadorias, como produtos de aço, ferro e alumínio, devido à guerra em Gaza. O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando Hamas atacou o sul de Israel, matando 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestrando cerca de 250, segundo um balanço com base em dados israelenses. Israel diz que 129 continuam em Gaza, dos quais 34 teriam morrido. Em resposta, o governo israelense prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva que, até o momento, deixou 34.596 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista. Uma bióloga colombiana da Universidade de Cornell, em Nova York, analisa os sons das profundezas da Antártica para estudar o comportamento da vida marinha. Em meio ao imponente oceano e blocos de gelo, uma bióloga colombiana prepara um microfone potente para registrar os sons nas profundezas da Antártica. Com o hidrofone, a cientista busca entender os padrões de comportamento dos mamíferos marinhos durante o inverno austral, época em que a região se torna quase inabitável. O hidrofone está programado para gravar de 0 Hz até 128 kHz. Isso significa que poderemos registrar sons de movimentos telúricos ou movimentos sísmicos, gelo, as grandes baleias que vocalizam em baixas frequências. Baixa frequência. Andrea Bonidia e outros cientistas têm uma dupla tarefa: coletar os hidrofones que foram deixados no ano passado por uma missão turca para análise e utilizar novos equipamentos. O projeto vai funcionar também como medidor sobre o impacto da atividade humana nos mamíferos, da poluição ambiental e outros riscos, apesar de habitarem um dos locais mais bem conservados do planeta. A pesquisa também busca apoiar uma proposta promovida pelo Chile e pela Argentina, que desde 2012 pretendem transformar a Península Antártica em uma área marinha protegida. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você.